Bom dia, meu povo. Quinta-feira, dia 31. Evangelho do dia, Lucas 13, capítulo 13, do versículo 31 ao 35. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Ponto. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha que reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Então vamos agora para a explicação, conforme a Bíblia, tá, gente? Achismos a gente acha sempre tudo. Todo mundo sempre tem alguma ideia sobre cada evangelho, cada mensagem, né? Vamos lá. Ali, do capítulo 13, do 31 a 34, por enquanto, parece que Jesus levou o alerta desses fariseus ao pé da letra, embora dificilmente eles realmente desejassem proteger Jesus de Herodes. O mais provável é que eles simplesmente quisessem que o Messias fosse embora da região. E era isso mais ou menos. Né? Mais ou menos não, era isso, gente. Né? Eles queriam que Jesus fosse embora, não queriam que Jesus ficasse ali perturbando a vida do povo, né? Juntando gente. E apesar do versículo 32 aparentar que Jesus continuou mais 3 dias ali, né? A menção na sequência de caminhar para Jerusalém, com o intuito de morrer nesse lugar, deixa claro que esse versículo é uma referência velada à sua ressurreição vindoura, né? Tá dizendo aqui que mais para frente, né? Quem sabe no futuro, muito no futuro, Jesus voltará. Lembrando que a Bíblia é um livro de promessas, né, pessoas? Então, tudo que tá aqui vai se cumprir, só para deixar claro. A menção de Jerusalém e de sua própria morte como profeta, em breve permitiu que Jesus relembrasse o histórico de Jerusalém de matar os profetas que Deus lhe enviava. Muitas e muitas vezes, Jerusalém se afastou do alcance compassivo de Deus, retratado como uma mãe galinha, né? Ajuntando seus pintinhos. Em breve, a cidade faria o mesmo com Jesus, o Filho de Deus. Lá no versículo 35, né? A vossa casa vos é deixada desolada, revela que a bênção e a proteção de Deus seriam removidas de Jerusalém. E no final, a cidade sofreria o juízo, sendo destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. É uma citação do Salmo 118, né? Lá no versículo 26. Mais tarde, essa expressão foi usada na entrada triunfal de Jesus.
Mas nesse contexto parece que ela olhava mais adiante, referindo-se à segunda vinda de Cristo. Isso daqui é o que se refere, é o que está na Bíblia, né, gente? Eu vou puxar lá do Salmo, só para tirar, para falar uma curiosidade, uma coisa interessante, que lá no Salmo diz o 118, né, onde ele falou, onde está constando aqui no Evangelho, a última parte desse salmo consiste numa série de louvores ao Senhor, motivada pelo desejo, né, de libertação do salmista. A maior parte dos salmos quem fez foi o rei Davi, né, gente? Mas a gente não pode dizer exatamente quem é aqui. Enfim, a palavra hebraica na, né, partícula de súplica, ocorre 2 vezes neste versículo, enfatizando o apelo, né, desesperado do salmista. Então, na faz parte da expressão Hosana, né? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. A gente canta, né, na missa, inclusive. Por favor, salva, né? Na entrada triunfal, que fala lá em Mateus, em que a multidão fez alusão aos versículos 25 e 26 deste salmo. A expressão atai, ou sacrifício com cordas, até aos chifres do altar é incomum, pois não há evidências de que um sacrifício tivesse sido amarrado ao altar. No entanto, este conceito se cumpriu quando Cristo foi pregado na cruz. Então, gente, o que a gente tem para refletir sobre esse evangelho? Primeiro, que Jesus aqui, ele se posicionou, né? Ele sabia, ele já estava firme e forte ali no objetivo dele. Ele sabia que ele estava caminhando para a morte e ressurreição. Então, ele tinha um objetivo, ele tinha a crença em Deus, o propósito, né? O que a gente tem a refletir com isso, né? É perdão, né? Perdoar as pessoas, né? Ele se refere aos profetas, né? Que todos os profetas, desde o Antigo Testamento, foram, vamos dizer assim, crucificados, foram mortos, crucificados não, foram atacados, né? Atacados, foram machucados, foram humilhados, duvidaram, pisotearam. Cada profeta que apareceu sempre sofreu muito por conta do sacrifício, né? Por amor a Deus, que a gente às vezes acha que... A gente confunde muito achando que o amor a Deus é uma felicidade que Deus nos dá, mas esse sacrifício, quando é falado, é mais sobre o quanto a gente consegue se doar, né? Se desapegar, quanto mais a gente consegue abrir mão, né? Em nome, né, de um bem maior, vamos dizer assim, porque acima de todas as coisas tem Deus. Então, assim, vamos lá, perdoar as pessoas, né? Lá no teu trabalho, agora o nosso achismo aqui, né? A gente sempre tem problemas, né, com alguém na nossa vida. Não ninguém escapa disso, ninguém. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente sempre vai se estressar, vai brigar, alguém vai brigar com a gente. Nunca a gente vai passar por essa vida sem ter que aprender a perdoar. Aí a questão do perdão tem muito a ver, na minha concepção, gente, com a personalidade. Por que eu digo isso, né? O temperamento da gente, né? Cristo se refere muito os evangelhos, quando se referem aos ensinos de Cristo, se referem muito a nascer de novo, né? E o que é esse nascer de novo? Nascer de novo como um novo ser, como uma nova pessoa, não é nascer, não é morrer e nascer de novo, né?
mas morrer para si, né? Não morrer para si é deixar de ser aquilo que a gente tem umas características bem fortes, assim, para ter. Então, muitas pessoas têm uma característica mais forte para ser mais tranquilo, ser mais explosivo. Então, se se estressou lá no trabalho, em casa, uma briga com amigo, marido, esposa, filho, e isso te machucou muito, né? Quando isso acontece, a gente às vezes fica muito triste, né? E a nossa tendência do ser humano sempre é explodir, sempre é explodir. Então, nesse contexto hoje que eu gostaria de direcionar a nossa reflexão. Claro que todas as pessoas que fazem algo contra nós, seja algo muito grave ou algo um pouco menos grave, algo leve, né, até um xingamento ou até um assassinato, né, algo que realmente te machuque. É lógico que essa pessoa tem que pagar pelos crimes, pecados, erros, né? E isso daí, com certeza, ela vai pagar, vai ser responsabilizada, sim, na justiça de Deus. Nem sempre, infelizmente, na do mundo. Mas aqui a questão quando a convivência, né? Eu quero mais levar para o lado da convivência. No seu trabalho é um exemplo. No seu trabalho você convive com uma pessoa e você acaba discutindo, brigando com ela. E aí você vai ficar de mal pro resto da vida com essa pessoa? Não, porque você não tá seguindo Jesus, não tá seguindo o exemplo dele. Quando você tá focado lá na cruz, em Jesus, né? Se você não for católico, você tá focado em Jesus, na pessoa de Jesus, né? Você vai entender que Jesus, ele tava focado, né? Ele sabia do propósito dele e ele tinha um planejamento. E ele ia seguir a risca até o final. Mas ele era uma pessoa, ser humano, né? E Deus, então ele tinha já uma evolução muito grande. Ele era filho de Deus, ele era o Deus em pessoa, né? Ele era uma divindade. Então, ele tinha uma capacidade muito maior de entendimento sobre as coisas e pessoas. Mesmo sendo Jesus, né? Ele não era bonzinho, né? Ah, pode pisar que eu aguento. Ou pode me xingar. E ele falou ali, raposa, né? Imagina Jesus falando isso hoje em dia, né? Como que as pessoas pensariam sobre ele? Bom, para não me estender tanto, reflita sobre o seu temperamento quando se refere à evolução e a ser mais como Cristo, né? Ser mais, eu acredito que esse evangelho se refira a isso, né? A essa passagem. Ele sabia, ele quis falar sobre, no contexto bíblico, né? Ele quis falar que todos os profetas passaram pelas coisas que ele passou, né? E nenhum foi na terra dele mesmo aceito. E continuou sendo assim. Então, isso muito acontece conosco hoje em dia, né? E, às vezes, na sua casa, você não vai ser entendido, não vai ser compreendido no seu trabalho. E, às vezes, você também não tá com razão. Então, muitas vezes é bom refletir e sempre levar o pensamento, né? O pensamento com muita oração, com esforço, né? Se autoanalisar e pensar, nossa, realmente eu explodi, realmente eu estourei. E se for para pedir desculpa, pede desculpa, porque essa desculpa é muito melhor para você do que para outra pessoa, porque a outra pessoa também vai ficar brava com você, mas aí você já fez a sua parte, já se livrou desse problema. Então eu digo para vocês, se vocês têm um temperamento explosivo de 0 a 10, né, continue o esforço, né, continue o esforço, porque com tentativa e erro, né, a gente nunca vai conseguir de primeira, né, nos dominar, mas ao longo do tempo a gente consegue, porque Deus nos dá essa força, né, que vem do alto,
que vem do Espírito Santo, né? Que vem de Deus. Deus nos dá essa determinação e essa vontade de mudar e ser mais parecido com Jesus. Não significa que você vai dizer sim para toda humilhação, né? É porque eu creio em Jesus, eu vou deixar que essa pessoa me pise, porque eu vou perdoar 70 vezes. Isso não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver mesmo com o que o Evangelho está dizendo. Mas sim sobre a posição de não se deixar também essa continuação de humilhação, né? Não, eu vou ficar aqui porque eu sou boazinha e eu quero ser boa, não, né? Mas eu vou continuar na luta, lutando contra os meus defeitos, as minhas dificuldades, com a minha personalidade, né? Com as características que determinam as minhas ações. E ao longo do tempo, você não deve olhar para os lados, mas para Jesus, né? Que conhece cada coração. Eu acho, né, pessoal, no achismo e no estudo, que meu pensamento em relação a esse evangelho, ele é muito interessante sobre o aspecto do posicionamento de Jesus. Né? Jesus fala muito aqui sobre o objetivo dele, né? Ele ia continuar, ele estava determinado. Então, para ele também ter falado o que ele falou, né? Ele falou com muita posição, né? Com muita fortaleza, as palavras honestas que ele disse, que saiu da boca dele. Eu até quero de novo falar isso aqui, né, gente? Quando ele disse: ide e dizer a essa raposa, né? Imagina Jesus falando isso. Quem que imagina? Jesus falando: ide dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. Né? Então, assim, quando muitas vezes, muitas pessoas são assim, e a gente julga muito, mas do coração delas, né, da intimidade delas com Deus, apenas Deus sabe. Então, do seu coração você sabe, e do seu coração somente Deus sabe. Mas é no esforço diário e no olhar apenas em Jesus, na cruz, e que a gente vai conseguir sempre evoluir, melhorar e com certeza se tornar uma figura mais próxima, né? Com as características maravilhosas de Jesus Cristo. Shalom. Tenham um excelente dia com grande paz e o amor de Maria, Mãe de Jesus, que Ele nos deixou, né? Maria Santíssima, rogai por nós que recorremos a vós.